Ok. Este webinar vai ser gravado, ou está a ser gravado, e ficará disponível a partir de amanhã, entre amanhã e segunda-feira. A ideia desta apresentação é ter uma breve panorâmica do que é no ponto em que nos encontramos, e aqui com um título que serve um bocado também para promover alguma reflexão em termos daquilo que são os mercados financeiros, nas dimensões de ações, a parte também de dívida, mercadorias, portanto, no global, o conjunto dos ativos financeiros. Antes de tudo, antes de começar, temos aqui sempre um aviso ou um disclaimer que é sempre muito, muito importante. Aqui a informação que este conjunto de dados que está formatado aqui tem um caráter genérico que se pretende de alguma forma ser educativa, não constitui aqui uma oferta de serviços nem um convite ao investimento, muito longe disso. A maioria desta informação é obtida de fontes consideradas fidedignas, mas que podem conter eventuais erros ou lapsos. As ideias, afirmações e conteúdos desta apresentação aqui referem-se aqui, neste caso, ao comunicador, relativamente à minha pessoa que elaborei este webinar, de acordo com a Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a segunda, que está em vigor desde janeiro de 2018. Esta informação não tem caráter de research de investimento, sendo sobretudo baseada em históricos e aqui de fontes de provedores de informação financeira, como a Bloomberg ou a Reuters. A eventual utilização desta informação, esta é a parte mais relevante, deve ser feita sempre de uma forma bastante crítica, não vinculando, obviamente, aqui esta instituição. Portanto, vamos cumprir aqui aproximadamente uns 5 pontos, começando aqui por uma breve introdução. Este desempenho que estamos a ter nos mercados financeiros ou de capitais, que começámos em 2023 com as primeiras 2 semanas de uma forma bastante robusta e exuberante. Terminamos 2022 assim, de uma forma quase pesada e negativa, 2 semanas aqui com algumas perdas, sobretudo na vertente das ações. Iniciamos o ano já assim de uma forma quase esquizofrénica, com bastante alegria, principalmente nos mercados acionistas, em que estivemos aqui a acumular ganhos na Europa de quase 10%, pelo menos até amanhã de ontem, ou nos Estados Unidos, entre os 2% e os quase 5%. E a que é que se deveu este forte início de ano, bastante promissor, na minha perspectiva? Tem a ver com a antecipada reabertura da China. Não se perspectivava que a China fosse efetuar esta modificação na forma como enfrentava ou estava a lutar contra o Covid-19. Mas esta reabertura antecipada promoveu aqui uma outra forma, um outro suporte à evolução dos mercados e das próprias economias. Aqui também uma outra perspectiva, uma recuperação também acelerada por parte das economias emergentes. A reabertura da China também acaba por promover aquelas economias que estão mais próximas, portanto, algo que também faz parte da política de evolução e da China procurar também outras diversificações e de alargar a sua área de influência. A correção dos preços de energia, sobretudo o gás natural, que é mais relevante para o hemisfério norte, sobretudo também para a Europa. Como vimos, temos o gás natural a cotar, já esteve a cotar abaixo dos 60 euros o megawatt na Europa, o que é algo bastante abaixo, por exemplo, daquele preço de intervenção dos 180 euros que a Comissão Europeia tinha fixado para pagamento máximo à Rússia durante dezembro do ano passado. Portanto, dos 180, que era o preço de intervenção, estamos atualmente nos 60. Ou então também nos Estados Unidos, no contrato do gás natural, em que fez máximos acima dos 9 dólares, estamos atualmente a 1/3. Estamos nos 3,25, 3,26 o metro cúbico. Portanto, é algo que é muito relevante, sobretudo para a Europa, em que se estimava que os preços do gás natural muito elevados iriam impactar, iriam trazer uma crise energética e agravar o quadro de recessão da
Europa. Portanto, não está a verificar por termos aqui também um inverno mais ou menos ameno. As revisões de crescimento económico da Europa perante as ameaças das importações mais caras que penalizassem a economia, portanto, desvaneceram-se, aqui principalmente pelos pontos A e C atrás referidos, e depois um possível topo ao máximo de algumas rubricas da inflação, como por exemplo a energia, os carros usados e as rendas ou alugueres para habitação. Perante estes 5 pontos, tivemos este quadro inicial bastante, ou estamos a ter um quadro bastante simpático e bastante exuberante, sobretudo na componente da Europa, como vamos ver agora nos quadros também de retornos. Assim, com uma inflação em aparente tendência de queda, muito suportado nos preços da energia, temos aqui, sobretudo, aqui, resumiria em 10 ou 12 desafios, centraríamos aqui em 4 principais. Principalmente a desglobalização, portanto, a menor a menor rede ou a forma como interagimos no mercado internacional acaba por afetar também os preços. Não há uma perspectiva de momento de que voltemos aos anteriores preços das matérias-primas ou subsidiárias que incorporam os processos produtivos, principalmente na Europa. A necessidade de atender ao impacto corrente das alterações climáticas, as temperaturas mais elevadas ou só um ponto antes de continuarmos. Vocês estão a ter uma boa imagem ou deixem-me só ver se eu consigo melhorar a imagem. Ok, eu acho que estou aqui. Deixem-me só tentar melhorar aqui um bocado a. Ok, sim senhor. Ok, assim se calhar está melhor. Deem-me só um instante. Pronto, assim fica mais visível. Obrigado pela vossa nota. Ok? Assim, pronto. Obrigado pela vossa contribuição. Pronto. Então, referíamos aqui a necessidade, portanto, tínhamos referido dentro dos principais desafios, o primeiro, a desglobalização, depois a questão das alterações climáticas que provoca uma alteração dos padrões de habitabilidade e também traz aqui alguns fenómenos atmosféricos que podem conduzir aqui a inesperadas, por exemplo, depreciações, não é só da qualidade de vida das pessoas, como também a depreciação dos ativos dessas próprias pessoas, que também esse quadro inesperado pode provocar aqui algumas disrupções também relevantes. Depois as tensões políticas hegemónicas que se estão a verificar, em que o quadro de valores e de informação que temos no século XXI é algo inesperado, mas veremos se já passamos também a fase mais aguda ou severa ou se vamos continuar aqui de alguma forma numa perspectiva de alguma incerteza relevante. E depois, aqui como quarto, o aumento do investimento na adaptação das cadeias de logística para maior proximidade dos locais de consumo e menor potencial de disrupção. Dito de outra forma, portanto, decorrente aqui de alguma desglobalização, vamos centrar também os setores de produção mais próximos, por exemplo, dos setores com maior poder de compra. Isso também vai significar por outro lado, que aquelas regiões mais pobres que provavelmente poderiam obter algum retorno da utilização do seu fator de mão de obra mais baixo, vão perder aqui algum poder de compra. Por outro lado, aqui os centros de consumo vão pagar um preço se calhar mais justo, mas vai ser mais caro ou não os preços anteriores, o que vai equivaler então também a uma inflação diferente daquela que tínhamos anteriormente. Portanto, aqui acabaram-se, tenderia a dizer, acabaram-se os juros e os custos de baixos juros e os custos de fatores de produção também tão baixos como tínhamos anteriormente. Olhando aqui para o quadro
de retornos. Isto retiramos há bocado, às 17 horas, há mais de uma hora, nesta sessão de 19 de janeiro de 2023. Podemos verificar então, por exemplo, que no acumulado deste ano, portanto estamos a falar em 12, 13 sessões, aqui na Europa o Eurostoxx 50 esteve a ganhar quase 10%, com estas correções recentes, estamos com 7,93 nas ações. Nos Estados Unidos, o Dow Jones com menos 0,15, o S&P 1,49, o Nasdaq 100 3,7. Encontramos aqui uma explicação. Se olharmos para o price earning, isto é, a relação entre a cotação relativamente ao resultado esperado para este ano de 2023, podemos ver que os múltiplos são superiores nos Estados Unidos. Podemos ver que o S&P negocia 17,38 vezes os resultados, ou o Nasdaq 23,46, visivelmente abaixo dos valores que tínhamos, por exemplo, relativamente a 2022, quando a Europa, em média no Eurostoxx 50, anda a 12,36, por exemplo, a Inglaterra 10,33, o DAX quase 12 pontos, ou o CAC quase 12 pontos. Aqui ajuda também a perceber dois pontos. Primeiro, que a Europa negociava a desconto por este potencial de disrupção dos preços de energia mais caros. O facto de termos aqui um conflito militar, estarmos a albergar um conflito militar dentro da Europa, cujo desfecho ainda tem grande imprevisibilidade, e por outro lado, teria a evolução da economia poderia ser ainda tremendamente incerta. Nessa perspectiva, de acordo com aquela evolução que tivemos naqueles pontos que elencámos há bocado, estamos a ter uma recuperação, ou tivemos uma recuperação mais rápida daquela que os Estados Unidos têm tido até neste mesmo período de tempo, provavelmente com menos uma sessão. Olha, de observar também que relativamente à China, aqui relativamente a Hong Kong, temos aqui um desempenho 9,45, a China continental 7,35 e aqui o Nikkei do Japão com 1,19. Portanto, verificar que há aqui algumas economias que estão a fazer aqui alguma recuperação, a China também, ou a Ásia-Pacífico, não teve no ano passado um comportamento também tão brilhante, de alguma forma fez alguma correção como os Estados Unidos e desta forma também, nesta primeira quinzena e meia, antes de entrarmos em meados de janeiro, tivemos aqui uma forte recuperação. Olhando para o quadro das obrigações, e aqui temos as yields, aqui ressaltaria apenas 2 pontos. O facto de que a Alemanha está a negociar nos 10 anos, aqui a linha 22, nesta linha para os 10 anos, estamos a 2%. No ano passado, neste momento, estaríamos próximos de zero, ou um pouco acima de zero. Segundo ponto, destacaria aqui o facto da Itália estar nos 10 anos a 3,76, quando a Grécia está aqui próximo dos 4%. Nós aqui em Portugal estamos com 2,88, Espanha com 2,98, portanto, de alguma forma, com um menor agravamento em 10 pontos base relativamente à ilha 10 anos, mas quase só com menos de 1% de prémio relativamente à Alemanha. O último ponto também importante é o facto dos Estados Unidos estarem a negociar a 3,40, que compara com os 2% da Alemanha nos 10 anos, mas o mais relevante é este ponto. Nos 2 anos, nos prazos menores, até aos maiores, as taxas de juro vão descendo. Isto aqui não traduz, diz que é uma curva invertida, negativamente inclinada. Esta curva de rendimentos composta pelas yields de prazos menores para prazos mais longos, muitas vezes está relacionada aqui com um quadro de estagnação ou recessão económica. Esses sinais ainda não temos, mas é isto que o mercado de crédito, o mercado de dívida está a transmitir. Portanto, nos 2 anos, estarmos a ter remunerações superiores aos 10 anos, ou aos 3 anos, ou aos 3 anos relativamente aos 10, e os 5 anos, por exemplo, relativamente aos 10 anos, não é uma curva muito saudável. Vamos ver como é que o mercado vai ajustar e que valores podem
como é que este ajustamento se vai fazer naquela tensão entre as subidas de juros, que provavelmente devem parar agora em março, por parte da Fed e por parte do BCE, e mantendo-se aqui uma determinada taxa terminal por longo prazo, como é que este ajuste se vai fazer? E claro que o ajuste se vai fazer através da forma como a economia se vai expandir nos próximos meses e trimestres. Se vamos ter aqui uma estagnação, a chamada suave aterragem, ou será aqui o chamado hard landing, ou uma aterragem mais agressiva. Preferível será aqui uma chamada soft landing ou uma uma progressivo desaceleramento depois com a recuperação. Se observarmos os preços da energia, verificamos novamente aqui alguma recuperação por parte do preço do crude, quer o Brent, que serve de referência para a Europa e Médio Oriente, quer para os Estados Unidos. Também aqui no gás natural, alguma correção expressiva. Podemos ver aqui, por exemplo, que o gás natural corrige quase 26,7% em quase 15 dias. Year to date é relativamente a 2023. Portanto, é o acumulado deste mês de janeiro. Podemos observar também aqui alguma recuperação relativamente ao cobre, aos metais de base industrial, o que acaba por ser de alguma forma positivo. Aqui o cobre um bocado influenciado porque o Peru, que é um dos principais produtores de cobre, estar aqui numa situação geopolítica ou política interna menos positiva e estar a condicionar os preços do cobre. Portanto, há aqui algum enviesamento nesta evolução, mas mesmo assim 11,37 relativamente à evolução do cobre é de destacar comparativamente aqui com o alumínio. Também destacaríamos aqui o preço do ouro, que está a valorizar 5,35, a funcionar aqui como ativo de refúgio, tal como algumas obrigações soberanas. Portanto, aqui o ouro novamente a surgir como um instrumento a ser utilizado, pelo menos quando a volatilidade do mercado acionista sobe ou quando a incerteza dispara. E nessa perspectiva, o ouro tem estado a funcionar, sobretudo quando saíram aqui umas estatísticas que mostravam que os bancos centrais tinham aumentado a exposição em ouro, pelo menos desde que o dólar começou a depreciar, desde 0,95 e a paridade até aos valores atuais, o ouro também começou a fazer esta recuperação. Aqui o minério de ferro estará a evoluir positivamente, estará relacionado também com a reabertura antecipada da China. Aqui relativamente aos produtos agrícolas. Basicamente aqui um comportamento mais ou menos misto, mas também domina aqui alguma correção depois da forte recuperação que tivemos, principalmente quer no trigo, quer no milho, perante a invasão de um dos maiores produtores na Europa deste tipo de chamados grão ou uma agricultura de grão duro, como é composto por exemplo, pelo trigo e pelo milho. Relativamente ao mercado cambial, mercado de divisas, se olharmos aqui pela paridade de poder de compra, neste caso, através do índice Big Mac, que muitos de vocês já conhecem, podemos verificar aqui que o franco suíço surge de alguma forma sobrevalorizado, assim como a coroa norueguesa, é que não será estranho, obviamente, o facto de ser um dos maiores ou relevantes importadores e exportadores neste momento de gás natural e de cruda a servir a Europa, assim como a coroa sueca, que tem aqui um efeito também relevante relativamente à Noruega, o dólar canadiano, obviamente, por ser também uma economia onde o peso das mercadorias tem relevância, e depois os Estados Unidos. De uma forma aqui subavaliada, provavelmente teremos aqui o rand sul-africano, apesar de ser também um país muito relacionado com as mercadorias, tem também aqui algumas questões, não só pelo facto de estar nas economias emergentes e sofrer aqui de alguma depreciação da sua divisa, como também os acontecimentos políticos que têm surgido. Depois aqui o iene japonês de alguma forma também subavaliado e algum conjunto
mas sobretudo o conjunto das divisas de alguns mercados emergentes. Olhando setorialmente, podemos ver aqui que o year to date, o acumulado, não é o year to date, o total de retorno em 12 meses, portanto, desde 20 ou 21 de janeiro de 2022 a 19 de janeiro até à tarde de hoje, o principal setor, ou com melhor retorno acumulado, é o setor de energia, aqui onde se inclui as o crude e o gás. Depois os recursos básicos, o setor segurador, a banca e o setor de cuidados de saúde. Com piores desempenhos, temos aqui o real estate, que de alguma forma faz sentido quando temos subidas muito agressivas da taxa de juro e se atingem aqui alguns picos ou máximos também relativamente à evolução dos preços do mercado imobiliário, sobretudo residencial em algumas capitais. A parte do retalho, porque as subidas de juros acabam por afetar também as subidas da inflação e dos juros acabam por influenciar as decisões de consumo por parte dos particulares e depois aqui um outro conjunto de setores, como por exemplo os automóveis e componentes. Cá está, outra vez por via das subidas de juros, a parte da tecnologia que estará aqui relacionado com o facto de eles negociarem com múltiplos superiores e terem price earnings muito elevados, como vimos há bocado relativamente ao índice Nasdaq, e depois também as telecoms, que são uma área, apesar de gerarem bastante fluxo de caixa, têm muito endividamento relativamente às receitas e aos resultados operacionais e valores de juros mais elevados acabam por torná-los menos, acaba por impactar também a sua avaliação. Olhando para o year to date, agora, neste ano e nestes 15 dias, é interessante ver que dos 20 setores do Eurostock 600, esqueci-me de dizer este ponto, estamos a falar do Eurostock 600, todos eles acumulam ganhos, peço desculpa, aqui saltamos já para o S&P, portanto, acumulam ganhos com melhor desempenho aqui na parte de viagens e lazer, depois a tecnologia com 12,33% e o retalho 13%. Portanto, se no acumulado de um ano havia aqui alguns setores bastante penalizados, neste ano já surgem aqui com alguns retornos também mais positivos, a tentar fazer aqui uma recuperação mais rápida. Olhando para o mercado norte-americano, relativamente ao S&P 500, podemos ver que o setor de energia, efetivamente, é o que durante um ano obteve melhores retornos, seguidos aqui de cuidados de saúde e farmácia. Aqui também, de alguma forma, tal como na Europa, o setor segurador e de utilities. Agora, os mais penalizados surgem aqui, por exemplo, relativamente surgem como mais penalizados aqui os setores de automóveis e componentes, assim como o setor, por exemplo, bancário com 20% no acumulado de 12 meses. Para este ano, também já vamos vendo que há aqui alguns setores que foram mais penalizados durante um ano e aqui, de alguma forma, começam a mostrar aqui alguma capacidade de recuperação. Ainda é cedo, mas mostra aqui alguma esperança, como, por exemplo, a parte da destacaria dos materiais, do transporte e de alguma parte da tecnologia. Se daqueles 30 subsetores colocarmos nos 11 principais setores dos Estados Unidos, é mais visível aqui que o setor das telecomunicações é o que mais valorizou este ano, year to date, seguido do real estate, está a fazer uma forte recuperação, seguido também aqui do consumo discricionário,
Portanto, aqui estamos a falar dos produtos, bens, serviços e zonas, áreas, sobretudo áreas de consumo, como o retalho, distribuição, as Walmarts, as Disney estão aqui incorporadas, a parte dos materiais, a tecnologia, a energia que mantém também este ano alguma recuperação, sendo as mais penalizadas, obviamente, aqui os produtos de grande consumo, ou consumo pessoal ou residencial, que são feitos mais pelas famílias e mais afetados aqui pela depreciação pelo aumento dos juros. Olhando para Portugal, aqui podemos verificar que no acumulado deste ano o melhor desempenho está a ser pelo BCP, chegou a ganhar 30% nestas últimas duas sessões, teve aqui alguma correção, mesmo assim são 23,5%, a Mota-Engil 15,7%, também fez aqui uma boa recuperação, o CTT com 10,5%, quando no ano passado perdeu quase, teve um desempenho muito negativo, mas há aqui um conjunto de títulos que não faz sentido referir porque não estão no principal índice, mas é prometedor aqui relativamente a alguns títulos que tiveram um mau desempenho no ano passado. Por outro lado, a parte de energia aqui já não surge como nos principais ou nos melhores desempenhos, mas mesmo assim vai mantendo aqui alguma evolução bastante positiva. Pronto. Então, sumarizando, iria referir que mostramos aqui em que ponto é que nós estávamos, porque estávamos para fazer, em que nos encontramos para iniciar este ano, o que é que influenciou e estamos a ter este início de ano bastante prometedor e positivo. Eu aproveitaria agora para fazer aqui só uma pequena pausa para vos provocar e colocar aqui uma sondagem, como por exemplo, quais são quais os instrumentos que podem considerar como sendo mais penalizados para este ano. Se puderem, quais são os investimentos que vocês consideram que este ano poderão sofrer ou ter um desempenho menos interessante antes de evoluirmos aqui numa outra dimensão? Se puderem participar, nós agradecemos, é sempre bom. Já vamos partilhar convosco também estes resultados. Okay, mais uns quantos, mais uns momentos e já encerramos. Se alguns puderem também, mais alguns puderem participar só para chegarmos aqui a uma percentagem que torne válida esta apresentação, mais uma ou duas pessoas que não tenham votado. Ok, sim senhor. Perfeito, sim senhor. Ok, e agora vamos partilhar. Ok, então podem verificar que 58% considera que os investimentos ou potenciais investimentos que podem ter menor desempenho serão as criptomoedas, depois com 20% as ações dos Estados Unidos, seguida da Europa e depois dividida aqui com 6% as obrigações soberanas e as corporativas. Estou só aqui a pedir a um colega para guardar aqui só a imagem. Muito bem. Sim, senhor. Então, vamos continuar.
Ok. Fazendo um enquadramento relativamente para este ano, diria que destacaria aqui estes 6 pontos, que se mantém aqui uma rápida retirada de estímulos por parte dos bancos centrais. Provavelmente acabaremos aqui com esta parte das subidas de juros com um ritmo muito rápido, provavelmente com mais 0,5% de subida nos próximos 15 dias pela Fed na sessão de 1 de fevereiro, pelo BCE na sessão de 2 de fevereiro e depois com mais 0,25, provavelmente na reunião de março, dependendo aqui dos dados que vão saindo. Depois continuará, obviamente, a Fed continuará a reduzir o seu balanço. O BCE vai começar a partir de março. Isso significa que as vendas de ativos que tem no seu balanço, isso terá um impacto também na liquidez ou na oferta monetária do mercado, o que significa que terá um impacto também em termos de procura e oferta de fundos, como se correspondesse aqui a uma subida implícita também da taxa de juro, embora não seja de facto uma subida administrativa. As pressões inflacionistas mantêm-se aqui centradas também nesta parte da crise energética. Tivemos aqui uma correção, sobretudo da parte do gás, bastante importante, mas relativamente ao crude, os preços aliviaram dos máximos, mas mesmo assim ainda estaremos em valores de alguma forma elevados, tendo em conta que o rendimento disponível da média da população mundial não teve um acréscimo proporcional. De alguma forma ainda se coloca aqui com características similares à crise política, petrolífera de 1970, mas manter os elevados juros, neste caso por parte da Fed entre os 5% e os 5,5%, ou por parte do BCE entre os 3,25% e os 3,5%, poderá, de alguma forma, impactar a forma como os investidores, como os consumidores, como as famílias e as empresas vão alocar o capital e como vão gerir os seus financiamentos. E de alguma forma também vai reduzir o grau de ação por parte das autoridades monetárias em poderem ter políticas acomodatícias como tivemos em 2020. Portanto, essa perspectiva vai ficar diluída. Portanto, mais à frente iremos referir também esse aspecto. A média dos EPS, ou Earning Per Share, ou resultados por ação, poderão ter aqui uma tendência de convergência e contração para as médias de 5 e 10 anos. Portanto, será um facto aqui, um abrandamento no crescimento dos resultados por ação e provavelmente haver aqui, de alguma forma, uma convergência para valores mais baixos, tendo em conta que os juros serão mais elevados. Depois de 10 anos de taxas de juros zero ou negativas, como na Europa, acabará por influenciar. Também uma inflação diferente, como referimos há bocado, irá impactar a margem operacional e também os resultados obtidos por parte das empresas. Daqui reduz de alguma forma a avaliação com que as empresas vão trabalhar, sobretudo, ou vão estar cotadas nos mercados, sobretudo as que trabalham com price earnings muito elevados. A globalização reduziu-se, como referimos há bocado, persistindo aqui algum desequilíbrio em termos de estabilidade de preços. As empresas veem como mais preponderante aqui o crescimento das receitas, a sua margem e a sustentada geração de free cash flows. Esta parte continua a ser relevante na tomada de decisão e disposição a que ações é que nos vamos pôr, a que empresas vamos dar crédito comprando, por exemplo, as obrigações. Um equilibrado mix, então, de recursos geradores de crescentes estacionários retornos, portanto, que não haja variações, picos de evolução, tornam-se bastante relevantes. E depois a parte da transição energética. 2022 mostra como é relevante por duas vertentes. Não estarmos dependentes de tensões geopolíticas para provocar aqui oscilações no preço da energia, que nos faz baixar o rendimento
o rendimento das famílias e o rendimento pessoal, e por outro lado, do lucro e da margem das empresas, que afeta depois também a empregabilidade, obviamente. Por outro lado, para também ajudar a estabilizar aqui a temperatura média global e não provocar aqui fenómenos de disrupção e da qualidade de vida das pessoas, em que num dia, por exemplo, tem uma habitação, no dia a seguir a sua habitação desapareceu por um fenómeno atmosférico extremo. Portanto, são factos que vão ser relevantes também nos próximos trimestres. Aqui diria também, em termos de perspectivas para todos os cenários, para quem estiver numa perspectiva mais bull ou mais bear, há quem compare a evolução do S&P com 1962 ou 2015, para quem estiver aqui e com correlações de 90% e de 86%. Para quem estiver numa perspectiva mais bear, a comparação é mais 2008, por exemplo, aqui com 91% de correlação, ou com 1973, a crise energética que referi há bocado, ou crise petrolífera, com 85% de correlação, este seria também o desempenho relativamente ao S&P. Portanto, temos aqui para os dois gojos, para os dois cenários bull and bear. Alguns factos importantes têm a ver aqui também. O Russell 2000, o índice das pequenas e médias empresas, observa-se que o número ou quase 40% das empresas já não estão a ser rentáveis, ou a probabilidade da sua rentabilidade reduz grandemente com o facto dos juros estarem a aumentar, portanto, e tem impacto relevante nos resultados financeiros. Depois, em termos de há aqui alguns indicadores importantes, como por exemplo o volume de carga no aeroporto de Frankfurt, mostram aqui alguma correção. Isto também é um indicador aqui de que a economia, a principal economia da Europa, neste caso a quarta ou quinta mundial, diria a quarta, também de alguma forma mostra aqui algum abrandamento aqui através de um macroindicador que tem a ver com os volumes de carga, por exemplo, carga aérea no aeroporto de Frankfurt. Um outro aspecto também muito importante, um indicador importante que serve às vezes de aviso de recessão, é a queda das poupanças, o facto das poupanças terem reduzido não só pelo ajuste no preço dos ativos financeiros, como também pelo efeito da inflação, mas sobretudo também pelos preços da energia e pela subida dos juros. Isto também tem aqui um impacto recessivo. Depois aqui alguns indicadores mais subjetivos, mas que têm funcionado, que é, por exemplo, relativamente ao sentimento dos investidores, de estarem mais otimistas ou mais pessimistas, e o seu posicionamento em termos de instrumentos financeiros também mostram aqui alguma capacidade de podermos, é difícil dizer que estamos num quadro recessivo, mas pelo menos que saímos de um quadro de expansão. Um outro ponto também tem a ver aqui com o chamado ISM, que mostra também, em que faz aqui uma comparação entre a atividade manufatureira nos Estados Unidos e a evolução também das taxas de juro e, portanto, para os financiamentos a 30 anos, que mostram, de alguma forma, que podemos estar a sinalizar assim a saída de um quadro se não é uma entrada num quadro de recessão, pelo menos mostrar alguma atenção que poderemos estar fora aqui de um quadro de expansão. Sobretudo aqui alguma atenção. Aqui também há aqui um conjunto de dados que era relativamente aos preços, ou não aos preços, à construção, mostrou um pico e tem estado a fazer aqui algumas correções. As encomendas também mostram alguma correção. Relativamente aos resultados, vai mostrando aqui, já desde junho de 2022, há aqui um topo. Relativamente aos pedidos de emprego, provavelmente esta parte ainda não está muito definida, que pode haver aqui alguma base, portanto, e começar a haver mais pedidos de emprego ou de ativação de seguros de desemprego. Aqui, sobretudo, pela perspectiva de que um acelerado aumento de juros e redução de políticas monetárias condicionam então esta evolução da economia. Aqui também
aproveitando para mostrar a trajetória dos salários, a média dos salários anuais nos Estados Unidos, aqui a preto, mostra aqui um desempenho francamente positivo quando comparamos, por exemplo, relativamente à Alemanha, a França, Reino Unido, Japão, mostra aqui alguma estagnação, como podem ver por estas curvas, enquanto nos Estados Unidos mostra aqui um rápido crescimento, sobretudo a partir de 2016, 2017, há aqui alguma estagnação relativamente às outras economias. Portanto, a Fed está a tentar também, de alguma forma, condicionar esta evolução através das subidas muito rápidas dos juros ou da própria evolução do mercado acionista dos Estados Unidos. Um outro ponto também estará relacionado aqui com o diferencial entre as yields a 10 anos e a 2 anos, cada vez que mostram que um diferencial, como vimos há bocado, quando os 2 anos a taxa é superior aos 10 anos e esta diferença se dilata, muitas vezes estiveram relacionados com períodos de maior incerteza, como podem, é mais fácil olhar para os períodos mais próximos da atualidade, 2000, 2001 e depois a grande crise financeira 2007, 2008. Estamos em valores muito inferiores, é o valor mais invertido desde 1981 e o mercado, felizmente, quiçá da forte emissão monetária dos últimos 2, 3 anos, está a ter este desempenho. Portanto, a situação não é tão crítica. Olhando também para a volatilidade VIX, verificamos aqui que viemos para valores mínimos próximos dos 18,80, hoje estará próximo aqui dos 21,5, 21 pontos e meio, só será preocupante se tivermos um fecho acima dos 22 pontos. Até lá, provavelmente o mercado aqui pode mostrar aqui mais um sentido de correção do que propriamente de inversão. Aqui um ponto também que já mostramos anteriormente noutras apresentações tem a ver com o facto de que secularmente quando a inflação supera os 7, 8% desde 1920, este ajuste para baixar aos 6% consome em média 2 anos. Curiosamente, a inflação nominal nos Estados Unidos já não está assim tão longe, vamos ver, mas também há muitas análises que mostram que cair dos 10, 9% da inflação nominal para os 6, 7% é rápido. Depois, rápido em termos de meses. Agora, para equilibrar para valores abaixo dos 6% e sobretudo para os 2%, exige muito mais tempo a taxas muito mais elevadas. Basicamente, podemos verificar a evolução das taxas de juro aqui comparativamente com outros períodos. Aqui foi mais rápido em termos de número de meses. Houve períodos da história em que as subidas foram muito mais rápidas, estamos aqui mais ou menos a meio entre aquilo que se verificou entre a década de 70 e 80 e depois com nos outros períodos da década de 90 ou mesmo já deste século. Aqui, esta é a parte mais relevante, diria eu, de tudo. Aqui, o que é que estamos a comparar? Estamos a olhar para o balanço, neste caso, do ECB, do BCE, em que podemos ver que até 2008, provavelmente este balanço media 1 trilhão, okay? Ou 1 milhão de milhão, e a partir entre 2008 e 2009 dá um salto para 2 trilhões, salta quase o dobro. Entre 2017 e 2019 temos aqui uma evolução para quase 4,7, outro salto de quase o dobro e depois até desde 2020 vimos fazendo aqui um topo por causa de toda esta questão que vivemos e é mais recente da pandemia, saltamos para quase os 9 trilhões. Portanto, desde 2008, 2007 saltamos de 1 para 9 trilhões. Não parece ser algo muito proibitivo, mas se adicionarmos a isto o facto de estarmos a evoluir de taxas zero de quase 10 anos para taxas de 5, 5,5% nos Estados Unidos, 3,5% na Europa, isto significa que estes valores
já são incomportáveis. Dito isto para chegar à seguinte conclusão: há uma necessidade forte de haver aqui esta desalavancagem do balanço do BCE para trazer para valores mais comportáveis, provavelmente para o período antes da pandemia. Isto procura-se fazer com algum gradualismo, porque de outra forma alguém tem que suportar, alguém tem que pagar excesso de endividamento. Através de mais impostos, o mais desejável seria através do crescimento económico. Quanto mais crescimento económico nós formos tendo, obviamente que conseguimos pagar estes juros mais elevados e comportar este aumento do balanço central do BCE. Mas, como vimos, a estagnação económica poderá estar aí, pelo facto de necessitarmos subir os juros para, de alguma forma, subir os juros para controlar a inflação, e aqui acaba por ter também um efeito negativo. Se olharmos para a Fed, é mais ou menos o mesmo exercício. O balanço aqui da Fed, da Federal Reserve, basicamente tem os mesmos desempenhos. Curiosamente, foi o que menos baixou. O BCE baixou quase 1 trilhão, enquanto a Fed baixou apenas 500 mil, meio trilhão. Portanto, e atenção, aqui temos taxas de juro de 5 a 5,5%, o que torna mais difícil, não é, todo este processo. Podemos verificar também que recentemente os credit default swaps, ou os seguros de dívida nos Estados Unidos, estão num dos valores mais elevados hoje, dia 19, estamos aqui nos 68,9%. Peço desculpa, não é 68,9%. Não é correto. Nos 68 pontos base, 0,68% para segurar a dívida a um ano dos Estados Unidos. Portanto, mostra aqui a preocupação que o próprio mercado também tem relativamente a toda esta dimensão e a forma como se encontra o balanço da Fed, portanto, a credibilidade da própria Fed, portanto, mostra também como a razão pela qual o dólar se tem depreciado, apesar do euro não ter um valor extremo, mas pelo menos há uma percepção de maior solvência. E aqui introduzia um pensamento que alguns investidores também têm, que é as empresas, é relevante aqui a inflação ou o crescimento das empresas em face da necessidade destas autoridades monetárias têm em reduzir o balanço? Provavelmente, se a necessidade em serem credíveis de reduzir o balanço se torna premente perante taxas de juros elevadas durante muito tempo, e reforço aqui este ponto a sublinhado. Se é relevante as taxas de juros estarem elevadas durante muito tempo para a inflação vir para valores inferiores, portanto, aqui o facto das empresas terem resultados ainda elevados, se calhar não são tão importantes, porque a Fed precisa e o BCE precisam de recursos para baixar, para repor os seus níveis, para repor os seus balanços. Ou então as taxas de juros têm que voltar a cair, mas a inflação volta a subir e depois as partes mais desprotegidas da economia vão sofrer mais, vamos ter um imposto direto superior. Portanto, temos aqui esta tensão para tentar, de alguma forma, fazer uma evolução dos mercados. Assim, a Europa beneficia aqui da recuperação dos ativos de risco deste início de ano, pela não agudização da situação energética, apreciação do euro, que mitiga aqui o impacto alguma da inflação importada, isto é energia, e a ausência de disrupções e perspectivas mais positivas sobre a exposição à China. A redução do balanço é mais significativa no BCE do que na Fed, prossegue o maior ritmo aqui de digitalização e de robotização, mas isso de alguma forma acaba também por afetar a produtividade do trabalho, que acaba por ser também aqui um desafio para conseguir obter maior retorno. As tensões geopolíticas e os desafios da mobilidade elétrica. Em termos de gráficos, já vimos aqui
que relativamente à volatilidade VIX fizemos um mínimo aqui próximos dos 18,80, como referimos há bocado, só será preocupante se passar acima dos 22. Se o VIX quebrar os 22%, provavelmente pode ser mais complicada esta evolução do S&P, portanto, que novamente nesta linha de tendência ascendente limitou esta subida durante este mês, portanto não conseguimos passar os 4.000 pontos e fechamos ontem abaixo da média móvel dos 200 dias, portanto vamos ver como é que este exercício será efetuado nas próximas sessões. Aqui podemos ver a queda de ontem, a queda de hoje e de alguma forma os osciladores, o MACD, o MACD, Moving Average Convergence, Divergence e o RSI a apontar aqui para alguma consolidação, alguma correção, mas mesmo assim ainda nesta limitado por este limite, por esta resistência e por este suporte, de alguma forma ainda neutral. Uma quebra destes pontos vai determinar se voltamos a recuperar e a retomar os anteriores valores ou regressamos aqui para uma correção mais próximo dos 3.700 ou mesmo 3.500 pontos. Portanto, mais uma visão relativamente ao Eurostock 5, ao S&P 500. Relativamente ao euro-dólar, o dólar parece ter perdido aqui alguma da sua força, depois de ter superado aqui já em novembro esta linha de tendência descendente que marcou todo o ano de 2022 e depois com a superação da média móvel dos 200 dias a partir de dezembro, ele mantém-se de alguma forma, este par mantém-se de alguma forma numa perspectiva mais de subida que propriamente de descida, de alguma forma aqui a fazer o inverso que tivemos durante 2022. Já relativamente ao Eurostock 50, que teve um ganho de quase 10% em 15 dias, faz aqui também alguma correção. É natural que se quebrando aqui a média móvel dos 8 dias, venha testar a dos 21 dias, portanto fazer aqui alguma descompressão antes de equacionar uma nova subida. Podem ver aqui no MACD e no Eurostock 50 a desenhar aqui um potencial corretivo antes de poder equacionar uma nova subida. No crude, temos aqui uma perspectiva diferente. Tivemos aqui dois mínimos entre final de 2022 e um mínimo superior neste início de ano. A reabertura da própria China também vem adicionar agora uma procura superior. Há uma necessidade de mais 1 milhão de barris pela reabertura antecipada da própria China. 1,4 mil milhões de pessoas a consumirem antecipadamente. Há necessidade de haver aqui uma reação, não esquecendo que antes, ou com a sua política de Covid-0, eles praticamente eliminaram 2 milhões de barris por dia e agora temos necessidade de mais 1 milhão. Portanto, esse ajuste provavelmente pode dar aqui algum potencial de valorização ou alguma subida, colocando assim o crudo de Nova York nos 80 e o Brent acima dos 86, 87 dólares por barril. Já relativamente à Bitcoin, efetivamente tiveram aqui o seu momento Lehman Brothers ou Madoff, e de alguma forma tenta fazer aqui alguma recuperação. Há aqui alguma confusão entre as moedas digitais e a tecnologia blockchain, aqui relativamente às Bitcoins, provavelmente poderemos ter aqui uma outra perspectiva relativamente a este instrumento financeiro. Uns gostam, outros não gostam, pronto, depende aqui do que é que se possa considerar, mas provavelmente aqui alguma correção para próximo dos 18 ou dos 15 mil. Há sempre aqui alguns compradores a acreditarem que há um potencial de valorização, alguns valores que não vou dizer aqui, mas alguns são extremamente estratosféricos. Relativamente à parte das ações, com os quadros de estímulos dos Estados e dos bancos centrais a terem aumentado o endividamento dos países desde 2000, principalmente 2019, 2020, em quase 30 trilhões, eu vou repetir, entre 2019 e 2022, com a necessidade de estimular a economia, as empresas, as famílias e os Estados aumentaram o endividamento em 30 trilhões, portanto
um endividamento muito elevado, provocou aqui alguma geração de inflação. Portanto, a necessidade de voltar para valores mais solventes e mais adequados com aquilo que são o rendimento das famílias, o rendimento das empresas e aquilo que os Estados podem capturar entre aspas, em termos de impostos ou vendas de ativos ou de licenças de exploração, há necessidade de reduzir. Alguém tem que pagar estes 30 trilhões ou um bocado na sequência do que tivemos a conversar há uns slides atrás relativamente aos bancos centrais. Portanto, haverá aqui alguma necessidade de controlar a propensão na expansão do consumo e da despesa e do próprio e o investimento, atendendo que se vão manter de alguma forma elevados. O desejável é que seja uma suave aterragem, portanto, alguma estagnação sem contração da economia, que permita também de alguma forma uma queda do preço no consumidor para regressar então aos 2%. Isto provavelmente pode, como disse há bocado, a queda dos 10, 9% de pico de inflação para os 6% nos Estados Unidos foi rápido. Aqui na Europa nem no Reino Unido está a ser com a mesma velocidade, mas também porque as autoridades monetárias atuaram de forma diferente. Agora, para cair para os 2%, aqui provavelmente pode implicar ter taxas de juro durante largo período de tempo, o que significa que aqueles 30 trilhões de dívida dos bancos centrais, empresas, famílias e Estados tenham que baixar. E torna aqui importante a desalavancagem. Então, vamos focar aqui na parte principal. Torna mais relevante olhar para as empresas, se calhar não numa perspectiva de asset allocation, como antes fazíamos, investíamos mais em veículos elétricos, mais na parte da tecnologia, olhávamos mais por setores, agora torna mais relevante olhar para aquilo que outrora fazíamos, que era fazer o picking, fazer a mineração, fazer o screening das ações. Olhar para aquelas empresas que têm mais capacidade, já vamos olhar para alguns pontos, procurando não nos estendermos muito. Estaremos para chegarmos para acelerarmos agora nesta parte, olharmos então para as empresas mais cíclicas e de valor do que propriamente de crescimento. Então, olharmos para aquelas que possam ter um potencial de valorização, ver as avaliações que o mercado coloca ou anuncia para o mercado e ver o potencial que eles têm de valorização, o retorno dos capitais próprios, ver qual foi a média dos retornos dos últimos 36 meses, através, por exemplo, dos EPS trimestrais, EPS Earning Per Share ou resultado por ação, o Dividend Yield, muito importante, a libertação de fluxos de caixa relativamente ao valor da empresa como capitalização bolsista, a relação entre o retorno do capital investido e o custo do capital e o retorno dos ativos. Como, por exemplo, relativamente a este screening que fizemos no início desta semana, aqui em 600 empresas, 500 do S&P e 100 do Nasdaq, o que é que dissemos? Queremos empresas em que a relação entre o valor da empresa adicionado da dívida seja inferior a 10 vezes o resultado operacional de um ano. Portanto, como disse, com o potencial de valorização no mercado seja maior que zero, o price earning seja abaixo de 10, a relação entre a avaliação da empresa ou a cotação relativamente ao seu EPS seja abaixo de 10, o retorno do investimento relativamente ao capital seja positivo, o free cash flow, os meios libertos, os fluxos de caixa possam equivaler a 7% da capitalização bolsista e o dividendo seja superior a 3%. Portanto, é interessante verificar que a maior parte destes setores são o setor do crude. O setor do crude efetivamente já tem aqui algum desconto se olharem, por exemplo, para os price earnings, porque o próprio mercado já está a considerar que os preços de energia, sobretudo não só do gás, como também do crude, vão corrigir. Por isso, de alguma forma, já são conservadores aqui alguns destes múltiplos. Também
como podem ver, há aqui imensas empresas já que caem neste círculo de conservadorismo. Mas para ter uma carteira diversificada, e este ponto é muito importante, se calhar será importante também olhar, por exemplo, para alguns bancos, a parte do tabaco. Sei que alguns de vocês têm nessa parte algumas limitações, porque ideologicamente, e bem, não investem, por exemplo, no vício. Temos a parte das farmacêuticas, a parte do IT, portanto, ou das telecomunicações. Portanto, este exercício de screening passa a ser também de alguma forma importante. Olhando para o Eurostoxx 600, também fizemos também um exercício mais ou menos parecido e é interessante verificar que o crude surge aqui, mas também, por exemplo, algumas farmacêuticas, por exemplo, materiais de construção e obras públicas, alguns automóveis, por exemplo, surge aqui curiosamente os nomes ligados à parte premium, telecomunicações, a parte do tabaco e algumas químicas e mineiras. Aqui também aproveitamos, temos tido aqui algumas solicitações para cenários de investimento de alguma forma bearish. Basicamente aqui estamos a falar de ETFs inverse ou short, que alguns investidores vão colocando de alguma forma dentro dos seus portfólios para tentar mitigar o impacto de um potencial de desvalorização. Mas se calhar isto pode fazer sentido se a tendência se inverter. Para já não estamos a ter um início de ano positivo e alguma correção iniciada ontem ou na terça-feira passada. Portanto, ainda não temos essa alteração de dinâmica. Portanto, aqui tentando fechar. Mas se calhar antes do resumo, de uma forma muito rápida, lançava-vos aqui também só mais uma perspectiva do que é que vocês consideram que o S&P, onde é que o S&P possa estar em 30 de junho. Portanto, dentro dos próximos 5 meses e meio, 6 meses, o que é que vocês consideram que o S&P, estamos atualmente nos 4.000 pontos ou abaixo dos 4.000 pontos, se podemos ir para valores mais abaixo ou mais acima. Assim que atingirmos aproximadamente 70% dos votantes, cancelamos. Portanto, se puderem participar, faremos isto rapidamente. 52%, 55%, 60%. Ora, muito bem, chegamos aos 70%. Vamos fechar e vamos mostrar-vos e partilhar. Muito bem. Poderão verificar assim que, pronto, está muito equilibrado. 26% considera que em 30 de junho podemos estar, no final deste primeiro semestre, possamos estar nos 4.200, 18% nos 4.400, 24% nos 4.000, 24% a 3.500 e 8% apenas nos 3.000. Portanto, apenas diria que grande parte de nós, felizmente, estamos positivistas relativamente à evolução do S&P e proporcionalmente também, obviamente, sem divergência por parte da Europa, portanto, caminhando no mesmo sentido que os Estados Unidos, grande parte estaremos aqui mais no sentido da subida do que propriamente na queda. Alguns de nós já estão cautelosamente conservadores, o que pode fazer algum sentido, depende aqui também da composição de cada uma das carteiras. Vou só pedir aqui a um colega que capture. Ok, obrigadíssimo. Portanto, voltando então, resumindo, os mercados acionistas parecem, neste início de ano, estar a abandonar aqui algum cenário de bear market. Podemos estar a fazer aqui a pausa da subida de juros a partir de 2023, mas continuarão aqui com uma forte retórica relativamente ao combate à inflação. Esta inflação poderá corrigir, mas, por outro lado, também, conjuntamente com as tensões geopolíticas, poderão condicionar aqui a evolução também dos empréstimos hipotecários. Atenção aqui a este ponto, se teremos aqui uma recessão do imobiliário nos Estados Unidos ou não. Ir tendo aqui alguma atenção, para já não há sinais muito evidentes, mas ir acompanhando a evolução dos preços das casas e as vendas também destes dados. Pontuais aumentos dos prémios de risco decorrentes de eventos geopolíticos e de fenómenos naturais extremos.
podem ser aqui de alguma forma relevantes. Mantém-se também aqui a possibilidade de intervenção dos bancos centrais. Recordamos o Reino Unido no ano passado ou recentemente também por parte do Japão. E aqui este ponto é muito importante. A queda das margens operacionais. Portanto, estamos no início do calendário de apresentação dos resultados do quarto trimestre, começou na semana passada. É importante ir acompanhando agora este processo e também as indicações que dão relativamente a 2023. Portanto, e como é que vão correr os programas de recompra de ações próprias. Isto é importante porque entre 25% a 30% da avaliação dos mercados desde 2019 também teve por base este ponto. E há quem diga que a liquidez extrema também ampliou este efeito. As operações de fusões e aquisições têm estado reduzidas, mas há alguns setores e algumas empresas que mantêm essa capacidade. Por outro lado, o CAPEX, de alguma forma, poderá aqui ser mais destinado a pesquisa e desenvolvimento do que na ampliação de mercado. Se estamos a falar em estagnação ou contração económica, provavelmente centra-se o CAPEX mais não no desenvolvimento do mercado, mas sim de produtos e ter novas propostas para os seus clientes. O pagamento de dividendos também é importante acompanhar como é que, como é que será esta política de dividendos e de remuneração dos próprios stakeholders. Vimos que a Apple, por exemplo, o CEO aceitou uma redução do seu prémio do seu prémio anual. Como é que vai ser o pagamento dos dividendos? Se a incerteza for maior, como é que isto vai ser efetuado nos próximos trimestres? Tendo em conta que houve muitas empresas que suspenderam os planos de recrutamento e de seleção e estão também a provocar aqui também alguma redução dos seus quadros de pessoal. Essa parte acaba por ser importante e relevante para ter uma percepção de como é que está a evoluir a receita, a margem de lucros. Quanto mais a receita evoluir, a margem de lucros evoluir, provavelmente a empregabilidade é maior. O inverso também se coloca. Apesar da benevolência e complacência dos mercados, que se equipara aqui aos segundo e terceiro trimestre de 2020, agora, neste momento, esta é a parte mais importante. Há menos estímulos financeiros. Em 2020 houve muito mais estímulos financeiros por parte dos bancos centrais e por parte dos governos. Neste momento esse quadro não se está a colocar. Vai ser mais pontual, vai ser mais cirúrgico propriamente aquela perspectiva do helicopter money. Portanto, isto acaba, de alguma forma, também pela necessidade de emagrecer os balanços dos bancos centrais e do endividamento dos Estados também ser controlado, terá impacto não só nas dívidas soberanas, mas também relativamente aos preços dos ativos. Portanto, perspectiva-se aqui alguma moderação do crescimento dos resultados e dinâmica dos custos de emprego, provavelmente com um mercado de trabalho menos robusto e salários ainda, de alguma forma, elevados em alguns setores como a tecnologia. Infelizmente não será transversal a toda a economia. Aqui também para referir que historicamente as descidas de juros da Fed em contexto de fraco crescimento económico não tendem a promover a valorização dos mercados acionistas, até que sempre que a Fed historicamente ou secularmente quando a Fed subia juros o S&P não fechou positivo, é o que isto tende a mostrar. Pode ser que tenhamos uma situação diferente. Aqui, quando há este diferencial que falamos há bocado, temos o diferencial invertido em que os 2 anos são superior aos 10 anos no quadro das yields, costuma ser uma antevisão de uma recessão. Portanto, que a acontecer, se tal se verificar, um grande se ponto de interrogação seria alguns entre setembro de 2023 ou março de 2025, com uma média em outubro de 2024. Aqui também, para ressalvar outra vez aqui o facto dos encargos, o peso dos financiamentos hipotecários nos Estados Unidos neste momento saltou para 45% do rendimento disponível das famílias. Podemos ver também aqui que os preços das casas, portanto, em algumas economias está em
em valores portanto, subiu, teve acréscimos muito relevantes. E aqui, só para dar mais uma nota de alguma cautela, isso não vos deve influenciar tanto, que quer em 2000, quer em 2007, quando tivemos também correções desde o pico, ou desde os máximos de 19%, 20%, começamos o ano com recuperações de quase 10% em 2000 ou 14,5% em 2007, e depois os mercados tiveram aqui correções de 44% ou de 53,7%. Isto é só uma nota de cautela, não se perspectiva que venha para já a acontecer tal. Um outro ponto também, este acaba por ser positivo, raramente o S&P, quando apresenta retornos negativos, o S&P também fechou negativo. Vou dizer de outra forma, só quando os EPS contraíram 22% em termos anualizados é que o S&P fechou positivo. De resto, houve aqui experiências quando a partir de menos 22%, menos 21,5% ou menos 21% da contração dos EPS, mesmo assim houve períodos em que o S&P pelo menos fechou próximo de zero ou foi buscar aqui algum retorno. Portanto, era isto que tínhamos para apresentar. Passámos aqui 10, 11 minutos para além do tempo. Espero que tenham ficado aqui com algumas ideias, sobretudo aqui de explotar algum pensamento crítico. Estamos a ter um início de ano, espero que estejam a aproveitar e que esteja a ser positivo e que assim continue durante este trimestre. Procurem salvaguardar os vossos ganhos e este início de ano, que continuem a correr continue a decorrer de uma forma bastante positiva. Tentem, de alguma forma, ser conservadores e pensar também no potencial de queda, sem ser pessimista, mas aqui, de alguma forma, tentar proteger o vosso património e os ganhos que conseguiram ou que estejam a ter e limitar aqui as quedas. Se tiverem que ter alguma liquidez acima daquilo que estavam habituados, não deverá ser um aspecto negativo, dá-vos margem para poder atuar pontualmente em algumas situações, e vai ser importante acompanhar agora a apresentação de resultados e ver como é que o mercado vai comportar perante a estagnação dos juros, da subida dos juros, que devem começar a parar nos próximos 2, 3 meses, e como é que o mercado vai atuar perante a colocação de dívida no mercado. Portanto, esperamos daqui a 2 meses voltar ao vosso contacto. Alguma dúvida ou questão serão sempre bem-vindas enviando para apoioinvestidor@bancarosa.com. Tentaremos responder às questões que enviem, e pronto, basicamente é isto. Não vos agradecer a vossa presença, e que foi uma honra e um gosto ter-vos desse lado. Esperemos voltar a reencontrar-nos brevemente. Tudo bom e um abraço.